Oi, tudo bem? Hoje estou aqui para nós darmos prosseguimento nesse curso, vamos por assim chamá-lo, que eu estou ofertando sobre literatura fantástica aqui no canal, numa playlist específica dessa temática. E hoje nós vamos abordar o mito do Prometeu, mito grego do Prometeu e Pandora, e como que o mito foi apropriado pela literatura clássica em algumas obras que o citam, como, por exemplo, o teatro, a peça grega do Ésquilo, e o poema-peça, né, que o Percy Shelley escreveu no Romantismo. Vamos conferir? O mito do Prometeu não deixa de ser um conto fantástico. Aliás, ele é um tipo de conto fantástico, como eu trabalhei lá no primeiro vídeo do Drácula, do Bram Stoker, que eu expliquei o que é literatura fantástica. Literatura fantástica fala exatamente sobre coisas que fujam da nossa compreensão, do nosso mundo verossímil. E todas essas explicações que as lendas e os mitos dão à criação do mundo ou a qualquer outra situação que é explicado dessa forma, é uma literatura fantástica, é uma forma de se fazer um conto fantástico. Então, Prometeu, o mito do Prometeu, cabe perfeitamente aqui na nossa playlist. Mito do Prometeu e Pandora. Consta nesse livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis, de Thomas Bulfinch. Explicação sobre a criação do mundo. Então, na verdade, o mito do Prometeu é uma teoria grega de como que foi formada a humanidade. Então, no princípio, tudo era o caos, até que Deus, criou a natureza e deu um jeito nesse caos, transformando o planeta Terra num planeta, separando os elementos como nós conhecemos hoje. Céu, a terra, enfim, a água. Daí um determinado Deus, que não é nomeado no mito, formou toda a geografia do planeta conforme nós conhecemos hoje. Os rios, os mares, montanhas, vales, planícies, florestas, até colocar os animais. E aí completar toda a construção da Terra. Após a Terra já ser formada, de acordo com o que a gente conhece, ter os animais habitando, foi necessária a criação do homem. E essa tarefa foi dada aos irmãos titãs Prometeu e Epimeteu. Titãs é uma raça gigantesca que já habitava a Terra e tinha diálogos direto com os deuses. Então, Prometeu e Epimeteu foram formar essas criaturas, e Epimeteu estava responsável de colocar todas as características que os seres humanos precisavam ter. Só que ele já tinha gastado a maioria dessas características com os demais seres que ele também estava ajudando a criar. E aí ele pediu ajuda para Prometeu para conseguir algum atributo, alguma coisa para presentear, para dar como formação do homem. Bem, então o Prometeu, acabou pedindo ajuda para Minerva, também conhecida como a deusa Atena, para que ela, que tanto estava admirando essa criação, que ela estava mesmo embasbacada aí pela criação do ser humano, então que ela desse uma pitadinha aí e ajudasse na formação.
E assim, com a ajuda da Minerva, indiretamente, Prometeu deu ao homem o fogo. Então ele roubou dos céus o fogo, deu isso como atributo ao ser humano, e esse fogo divino foi o que fez os seres humanos se desenvolverem tanto, porque através do fogo o homem produziu armas, subjugou os animais, modificou a natureza, enfim. Mas a deusa Minerva, a deusa Atena, quando admirada pela beleza do homem, ofereceu ajuda a Prometeu, convidando ele para ir até os céus para que ela entregasse aí, alguns atributos para serem distribuídos aos homens, não os chamou para roubar o fogo de Zeus. O Prometeu aproveitou que estava nos céus, aproveitou a distração, roubou o fogo, fugiu com esse fogo e entregou aos homens como um prêmio. Não preciso dizer que Zeus ficou furioso com isso e decidiu castigar Prometeu. Como que Zeus quis castigar Prometeu? Criando uma mulher. Então o castigo foi dar uma mulher, a primeira mulher, porque até então as mulheres não haviam sido criadas, que foi a Pandora. A Pandora recebeu de cada um dos deuses do Olimpo um atributo. Por exemplo, a Vênus deu a beleza, Apolo a curiosidade, enfim, ela foi se formando como um ser bem excepcional e foi entregue lá para o Epimeteu como um presente. O Prometeu não caiu nisso, ele achou muito estranha essa história de Zeus presenteá-los com a Pandora, bem depois que ele tinha roubado fogo. E ele avisou Epimeteu para tomar cuidado, mas Epimeteu se apaixonou perdidamente por Pandora e acabou se casando com a Pandora. Bem, a Pandora, como pessoa curiosa que havia sido formada e que não queria se subjugar aí aos titãs, acabou desobedecendo a única coisa que Epimeteu pediu para que ela não fizesse, que era mexer numa caixa que ele guardava na casa dele e que tinha dentro alguns conteúdos que eram perigosos. Bem, Pandora, morta de curiosidade, o que ela fez? Fuçou a caixa e abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, ela liberou quase tudo que tinha dentro dessa caixa. O que tinha dentro da caixa? Eram todos os atributos que formavam coisas malignas que Epimeteu não usou quando ele foi formar o homem. Ele deixou aquilo de lado. Ele não quis usar aquela maldade toda para formar o ser humano, então ele deixou escondidinho ali naquela caixa. E quando a Pandora abriu, ela liberou tudo aquilo, impregnando o planeta que havia sido formado de maldade. E quando ela fecha a caixa, desesperada, que Epimeteu chega lá e fecha a caixa desesperadamente, a única coisa que sobra dentro da caixa é a esperança. Quando acontece isso, Zeus, ainda não satisfeito pelo castigo que impregnou aos homens. E por que ele estava insatisfeito? Porque Prometeu não caiu na artimanha da Pandora. Quem acabou caindo foi o irmão dele, o Epimeteu. O Prometeu entendeu rapidinho a maldade de Zeus. Então Zeus não estava satisfeito, ele mandou o Hermes, que é o deus da comunicação, que é esse da asinha na orelha, levar o Prometeu até uma rocha onde ele foi acorrentado. E o castigo do Prometeu era ficar eternamente acorrentado nessa rocha, tendo o seu fígado comido durante o dia por uma águia, e à noite esse fígado seria reconstituído para que no dia seguinte a águia devorasse de novo o seu fígado. E assim concluindo o mito grego da criação da humanidade, do Prometeu e da Pandora. Na antiguidade clássica, na Grécia, com o teatro grego, um escritor chamado Ésquilo fez uma peça teatral
chamada Prometeu Acorrentado, onde ele conta justamente esse mito de formação da humanidade, explicando com uma pitadinha, né, pessoal dele alguns trechos dessa lenda. Hoje, uma grande opção para ler essa peça é nesse livro, O Melhor do Teatro Grego, que tem uma excelente composição aí, não só dessa, mas de outras 3 peças teatrais, muito importantes para entender esse período. E qual foi a contribuição do Ésquilo para a história do Prometeu? Então, no castigo, né, que Zeus tinha dado a Prometeu, ele não seria eterno, ele ficaria ali até que o Prometeu cedesse a Zeus, pedisse desculpas, pedisse perdão e fizesse um acordo. Esse acordo que Zeus desejava é que, como Prometeu, e em grego a palavra Prometeu significa pré-vidente, ou seja, ele era como se fosse um oráculo, um vidente, ele tinha uma visão sobre um boato que corria de que Zeus seria destituído como o Deus Supremo do Monte Olimpo, e envolvia aí uma amante de Zeus, que era Tétis. Então ele queria que o Prometeu divulgasse para ele qual que era essa premonição sobre o futuro. E no final da história, o Prometeu ele acaba, né, divulgando a Zeus qual que é essa premonição. Afinal de contas, o Prometeu era tão inteligente, mas tão sagaz, que ele sacou que se Zeus impedisse que Tétis tivesse um filho com ele, e esse filho que seria, né, quem destruiria o próprio Zeus, a Tétis ela casaria com um humano chamado Peleu. E do casamento da Tétis com o Peleu nasceria um grande herói grego que nós conhecemos, que é o Aquiles, que é tão importante para a guerra de Troia. Então, Prometeu ele cede, né, a Zeus, ele conta essa premonição e daí ele é libertado, mas porque estrategicamente ele viu que isso era uma boa para a Grécia Antiga. Enfim, esse era o mito de Prometeu. Então, conforme a gente conseguiu observar na historinha, né, do Prometeu, que eu tentei contar o mais fiel possível do livro, da versão do livro, é um mito que, apesar de toda a ficção ali envolvida, acaba declarando justamente o perigo do homem brincar de ser Deus, né? Então, é o questionamento de até onde o homem pode interferir na natureza, o homem pode interferir nas decisões sublimes, em decisões que são superiores à nossa existência, que alguns podem chamar, né, os mais religiosos, os mais crentes, podem associar esse poder aí à divindade, a Deus, e os ateus, aqueles que não acreditam em nenhuma força superior, podem atribuir isso ao desconhecido da própria ciência, que é esse mistério. Então, tudo que a gente não conhece causa medo, cria medo. Aliás, esse é o maior foco do medo, é o desconhecimento. E o mito do Prometeu, ele vai questionar exatamente esse medo do ser humano em mexer, em acabar trabalhando com coisas que ele desconhece e por isso criando males que ele também desconhece e que evidentemente ele não vai saber lidar. Assim como a peça teatral do Ésquilo, né, é uma literatura fantástica, e é daí que eu quero que vocês percebam o que é uma literatura fantástica. Literatura fantástica é um estilo de produção que vai trabalhar com todos esses itens que são inexplicáveis pela nossa ciência e que vão atribuir coisas que fujam à nossa realidade verossímil, verdadeira, aceitável.
Então não é apegado a um gênero de texto, porque eu falo bastante sobre contos, né? Porque normalmente essa temática ela é tratada nos contos. Mas não só contos trazem itens da literatura fantástica. Na peça teatral do Ésquilo, nós temos elementos que fazem uma direta relação à literatura fantástica. Assim como o poema de Percy Shelley também faz uma alusão aí à literatura fantástica. Então, ambos os gêneros textuais, um da dramaturgia e o outro que é um poema, apesar de serem gêneros, tipos de textos diferentes, eles também abordam essa temática do fantástico. Então, que fique bem claro que falar sobre literatura fantástica não é exclusivamente do gênero textual conto. É que normalmente o conto é o mais abordado, mas não é uma exclusividade deste gênero. Falar de literatura fantástica tem mais a ver com essa temática que nós trazemos, que é uma temática do sobrenatural, que envolve fenômenos que não são explicados pela nossa ciência, pela verossemelhança do nosso mundo físico. Mas bem, será que o homem deveria ter toda essa liberdade que ele deseja ter? Será que isso não é perigoso? Bem, é o que nós veremos com Percy Shelley. Percy Shelley, autor da obra Prometeu Desacorrentado e outros poemas. Tenhas pena dos desamados servos do céu, e não de mim, que a mente em trono a paz, qual luz no sol, é vão falar, chama os demônios. O poema de Shelley, que trata da relação entre o homem e as figuras de poder, é baseado na peça grega de Ésquilo, no Prometeu acorrentado, que Percy caridosamente desacorrenta na sua versão poema, peça teatral. Então, se no mito grego Prometeu é desacorrentado após desistir da sua insubmissão e ceder ao poder de Zeus, em Shelley a sua resistência, o Prometeu tem uma resistência inquebrantável em relação ao castigo de Zeus. E na versão de Shelley, Zeus é quem termina a peça sem poder nenhum e Prometeu com toda a liberdade. Na escola literária do romantismo, o personagem mitológico do Prometeu acabou representando a criatividade e esse caráter de transgressão das regras. O Shelley não aceitou o final dado por Ésquilo de o herói Prometeu ter se reconciliado com o seu opressor Zeus. Daí que advém a rivalidade entre Prometeu e Zeus, que Shelley acabou atribuindo a uma outra obra, a de John Milton, Paraíso Perdido, fazendo uma referência, uma alusão da personagem Satã, da obra Paraíso Perdido de John Milton, com o mito de Prometeu de Ésquilo. Nesse caso, o Satã seria o próprio Prometeu, e a rivalidade que existe entre Satã e Deus seria essa rivalidade que Shelley criou no seu Prometeu desacorrentado entre o Prometeu e Zeus. A semelhança entre o Satã de Paraíso Perdido e do Prometeu é por conta dessa briga, entre a ciência e a religiosidade, entre a lógica e o ilógico, e o próprio Shelley declara que ele escolhe essa versão de um Satã mais mitológico até para criar mais simpatia pelo público, porque afinal de contas o Prometeu, uma imagem grega clássica, ela não tem essa carga emocional que a imagem do Satã em si traria para os leitores do século XIX. E assim, a versão poética do Shelley do mito do Prometeu desacorrentado é, na verdade, uma alusão ao poder humano que, na visão do Shelley, as pesquisas científicas, enfim, o homem deveria ser livre.
O Shelley, no seu poema Peça, ele faz exatamente isso, essa relação entre o homem e o poder. Então, a figura de Deus seria um poder, e esse poder não necessariamente é um poder divino, uma vez que Shelley era inclusive ateu, mas ele fala sobre a questão das amarras sociais que não permitem que o homem faça uma série de pesquisas, uma série de, enfim, inovações, porque tem questões morais, éticas, que subjugam a liberdade humana. Por isso que ele faz uma versão do Prometeu desacorrentado. Então ele quebra essas correntes, ele quebra essa limitação da liberdade de produção humana e ele dá aí ao Zeus uma derrota, né? Ele subjuga Zeus, subjuga todo esse poder ao humano. E tanto é que Shelley não queria simplesmente questionar uma questão religiosa, ele não estava simplesmente ali para falar mal da religiosidade dos outros, ele estava de fato questionando a produtividade, a liberdade criativa do ser humano, que pode ser acorrentada por qualquer razão, não só religiosa, apesar da religiosa ser uma das que mais prende e subjuga o ser humano. Mas ele estava falando sobre qualquer tipo de acorrentamento. Essa foi uma das razões de, em vez dele ter falado, por exemplo, como eu citei, né, no texto do Paraíso Perdido, do John Milton, e aquela relação entre Satã e o próprio Deus, e aquela briga, né, dos dois personagens, ele preferiu usar personagens mitológicos, porque se ele se relacionasse especificamente sobre Deus e Satã, o imaginário religioso das pessoas que acabariam lendo a sua poesia inevitavelmente seria preconceituoso, até hoje seria. Se eu falar, por exemplo, do mito do Prometeu, de repente eu consiga fazer com que as pessoas questionem tudo isso que eu tô tentando questionar, né, com a abordagem da temática do mito, de uma forma mais livre do que se eu citasse a briga entre Satã e Deus, porque envolve aí questões religiosas, crenças pessoais que bloqueiam alguns debates. Então, essa foi a razão de Shelley ter escolhido uma figura mitológica para fazer uma associação a um fato que aconteceu lá no Paraíso Perdido, de John Milton. Mas e aí? Como concluímos essa história? O homem deve de fato ser livre para produzir tudo aquilo que ele quer, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de bloqueio? Será que esse é o ideal? Quem vai responder essa questão de uma forma brilhante é a esposa do Percy Shelley, a Mary Shelley, que escreveu um livro em 1818 chamado Frankenstein, ou um Prometeu moderno. O nome que ela deu à obra é exatamente essa, Frankenstein ou Prometeu moderno, ou seja, tem uma referência direta ao mito do Prometeu e, evidentemente, uma relação a esse entendimento de mundo que o marido dela tinha. Vamos conferir na próxima resenha de Frankenstein como que a Mary Shelley descascou esse abacaxi?